Paz do Senhor, amém? O João e eu, se nós saímos para evangelizar, eu coloquei no coração, já faço isso já há alguns anos, mas coloquei no coração ir até o Albert Schweitzer, o Olivério, onde o acidente da minha filha Stephanie aconteceu. E eu coloquei no coração ir até lá, plantar essa semente, para que pessoas soubessem o que aconteceu naquele hospital no dia 18 de fevereiro de 2013. Então eu coloquei, mas no papel eu também coloco, eu acrescentei agora, nesse papel que eu já entrego há anos por aqui, o testemunho da minha filha Débora. E eu ainda não tinha gravado, tem algumas coisas falando, né, sobre o testemunho da minha filha Débora. E vamos entender, duas filhas, né, e dois testemunhos diferentes. E muitas pessoas pensam, não é testemunho, e eu quero lhe provar que é testemunho. Mas antes disso, a palavra que Deus me deu está no livro de Ezequiel 24, versículo 15. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se deu ordem. Eu vejo muitas pessoas falando que quer ser profeta, eu quero ser profeta, eu quero ser profetisa. Mas muitas vezes Deus faz com que o profeta ele venha sentir na pele a dor para poder falar sobre essa dor. Só pode falar de câncer, quem já teve câncer, nós podemos falar teoricamente, mas sobre a dor, sobre os sintomas no profundo, eu tenho que ter passado por aquilo ali. Né? Eu posso até falar pelo que eu ouvi falar, mas falar no profundo, quais são os sintomas, quais, sabe, de dentro da minha alma, eu tenho que ter passado por aqui. E aqui o profeta Ezequiel, Deus quer falar com o seu povo. E Deus querendo falar com o seu povo, avisa o profeta Ezequiel: Filho do homem, somos nós, né? Eu vou tirar pela manhã a sua esposa, a sua mulher, e você não vai nem chorar. Deus querendo falar com o povo. E eu quero hoje dar testemunho da minha filha Débora. Na verdade, irmãos, a minha filha Débora é de coração, eu não gosto muito de falar essas coisas, mas às vezes a pessoa fica um pouco confusa. E é necessário nesse testemunho falar. A Débora veio para nós com 12 anos de idade. Como ela veio? Seu Valdeni veio morar, eu moro aqui em frente a uma praça. Seu Valdeni alugou uma casinha aqui perto. E um dia eu vim do supermercado, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu estava vindo do supermercado e eu botei as bolsas no chão para abrir o portão e a Diana me acenou da praça para me avisar que ela estava ali. Ela me acenou. E a outra Diana assinou para mim. E eu acenei e eu fiquei olhando, eu fiquei me perguntando qual das duas é a Diana. E eu enxergo meio, eu sou meio cegueta, enxergo meio embaçado. E eu ficava olhando e eu fiquei pensando, pô, a Diana saiu com a camisa do Flamengo, né? Porque eu pensei, pô, a Diana tava com outra roupa quando eu saí. Né? E eu fiquei olhando, né? A Débora tinha 12 anos, a Débora é maior do que a Diana é mais baixinha, mas na época com 12 anos elas eram quase do mesmo tamanho e então elas pareciam gêmeas e isso fez com que eu atentasse, ficasse percebendo. E a Débora foi criada pelo pai desde os 4 anos de idade. A Débora tem mãe, mas eu tenho que dar o testemunho daquilo que eu vivi. Eu vivi, essa menina começou a vir para cá, começou a dormir aqui, comer aqui, né? Foi se infiltrando, né? Se infiltrou dentro de casa, se infiltrou dentro dos nossos corações. E nós nos apaixonamos pela Débora, né? Ela me chamava de tia, aí às vezes falava, ai, tua filha não pode isso, né? Tua filha não pode aquilo, uma filha não pode pedir isso com a mãe. Né? Ela tinha um jeitinho de tentar me arrancar as coisas.
E assim a gente veio. Um pouco depois disso, antes disso, né, um pouco depois de acenar, a Débora, ela veio aqui com o pai dela. Eu ainda não conheci o pai dela, que ela fez 13 anos. Então ela entrou na nossa vida próximo de fazer 13 anos. Ela faz aniversário em maio, então eu creio que talvez ele tenha vindo morar aqui em janeiro, fevereiro, por aí, né, março, abril, uma coisa assim, porque eu sou ruim com o tempo. Mas assim, um pouco depois ela veio aqui com um pedacinho de bolo e me apresentou o pai dela. Eu falei, não precisava, foi o aniversário dela de 13 anos, né? Aí depois ela veio se infiltrando e tal. E o de 14 eu já estava apaixonada por ela. E eu falei, eu vou fazer o bolo, porque ela amava meus bolos. E eu fiz meu bolo, não sou boa de confeitar não, mas o gosto todo mundo diz que é bom. E eu travou. Eu enfeito lá do meu jeito, com granulado, com o que eu achar de bonitinho, vou jogando em cima com calda, vou enfeitando lá do meu jeito com morango. Sei que no final dá certo um biscoito. Eu acho que o dela, se eu não me engano, eu fiz até de biscoitinho e forrei assim, com lacinho, se eu não me engano. E fiz o bolo para ela, as meninas Gisela, Fabiane, Gabriele, Diana, né? Elas enfeitaram, pegaram algumas coisas aqui que a gente tem de festa, enfeitaram lá do jeitinho dela. O pai comprou uns salgadinhos, nós fizemos esse bolinho para ela, né? E eu catucando esses dias no meu Google Foto, eu achei lá as fotos, eu fiz um vídeo e eu até joguei. Mas eu quero falar dos sinais. Aqui o Deus fala, profeta, que vai arrancar naquele dia. Bum! Imagina, você sabe à noite, enquanto tu está orando, que pela manhã alguém da tua família não vai estar lá, porque Deus vai arrancar, né? Mas isso é um profeta, irmão. Isso é um profeta. E talvez vocês não consigam entender. Quando Jesus estava perto de morrer, ele começou a falar dos discípulos que estava chegando o dia, a hora dele ser crucificado. E os discípulos começaram a se entristecer, e um fala para ele, não, Senhor, não vá. E Jesus até o repreende, ou seja, atrás de mim, Satanás, que não consegue entender as coisas de Deus, porque consegue compreender. Ele não está repreendendo o discípulo, mas o que está por trás do discípulo. Se Jesus não morresse, não haveria salvação. Então, era necessário que Jesus morresse para que houvesse salvação. Então, quando Deus fala aqui com o profeta, que vai tirar a família, a esposa dele, Deus está falando, olha, eu vou tirar, mas eu vou levar salvação. Enquanto o ser humano ficar achando que depois da morte acabou tudo, né? Porque vai realmente viver sem esperança. Que Jesus está falando, olha, eu preciso morrer, porque é necessário que o grão caia na terra para gerar frutos. Não tem como ressuscitar sem morrer, não tem como ver Deus. Não podemos ver Deus. Se estivermos vivos, ninguém na face da terra viu a face de Deus. Lá em Moisés, quando Deus fala que Moisés teve um peniel com Deus, que Moisés viu Deus face a face, Deus está querendo dizer que Moisés foi o cara que mais teve intimidade com Deus. Moisés chegou a ver as costas de Deus. Deus diminuiu o tamanho dele, a grandeza dele, para passar ficar no monte. Falou, Moisés, entra aí nessa fenda dessa rocha, quando eu passar, me verás pelas costas. Então Moisés conseguiu vê-lo pelas costas, de tanto que Moisés queria ver a face de Deus, esse Deus maravilhoso, que não queria matar Moisés. Não era o momento de vir buscar Moisés. Moisés ainda tinha muita coisa para fazer, mas Moisés queria tanto vê-lo, e ele falou, Moisés, se você me vir, você morrerá, né? E então Deus usa de estratégia para conceder o desejo do coração de Moisés. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus vai para o céu. Jesus fala, vou preparar a morada. Essas moradas já estão prontas, existe um lugar. Então é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, Deus estava sinalizando que ia levar a minha filha Débora. Mas ia levar para onde, gente? Para o céu com ele. Seu Valdemir, meu pastor, meu primeiro pastor, homem de Deus, pastor Maurício Pinheiro, né?
da Betel, ali na rua Rangel, se você mora por aí perto, próximo, final da rua Rangel, homem de Deus, pode ir, pode congregar lá, amém? Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, mas existe homens e mulheres de Deus que estão tentando com todas as suas forças agradar o Senhor, fazer a obra do Senhor, endireitar os seus caminhos, isso existe. Então pode congregar lá. E o meu pastor, quando a Débora morreu, meu pastor me ligou falando dos sentimentos e ele falou, olha, o Valdemir, ele vinha para cá com ela pequenininha. Então a Débora, ela foi criada na igreja, porque o seu Valdemir era da igreja. E ele falava, ela ia para o evangelismo, né, no pastor Maurício comigo, nós, na época, eu que fazia, depois eu saí, as pessoas ficaram fazendo a refeição, e a Débora pequenininha virava para o pai e falava assim, pai, será que vai sobrar uma para mim? Será que vai sobrar uma para gente? Aliás, não era para mim, não, era para a gente. Que se tinha uma pessoa generosa, era aquela criança, que era louca pelo pai dela. Louca, amava muito, mau carinho. Mesmo quando ela dormia aqui em casa, ela ligava pro pai e falava, pai, já tomou banho, já jantou, já dormiu toda noite. Te amo, tá, pai? Te amo muito, toda noite. Se eu dormisse aqui em casa, quando acordava, ligava pro pai para saber se ele estava em casa, se ele estava bem. Mas Deus, ele veio sinalizando. Ela foi crescendo dentro da casa do Senhor. E quando ela veio para cá, nós tínhamos o culto, a igreja ainda era aqui no quintal, voltou a ser no quintal, que infelizmente o aluguel foi para 1.300, a entrada de dízimo 400, então fica difícil pagar, né? Quase 3.000 reais com 400, 500 reais por mês, fica muito difícil. Então tivemos que entregar o imóvel e voltamos com o culto aqui para o quintal. Mas vamos, em nome de Jesus, alugar um lugar, assim que as pessoas se converterem e largarem Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Que impede as pessoas de retornar o dízimo ao Senhor, porque o dízimo é de Deus, né? É uma forma de entender que eu sou dependente de Deus. A palavra fala que tudo que vem na nossa mão, para tirar 10% e devolver ao Senhor. Então veio de Deus, mas eu tiro 10% e levo até a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele, para que não falte nada. Então, devido às pessoas não obedecerem mais ao Senhor, tivemos que entregar o imóvel e está faltando as coisas na casa do Senhor. Mas enfim, a igreja era aqui, Débora começou aos poucos, e Débora começou a falar para o seu Valdemir que queria congregar aqui. Mas aqui é um quintal, né? Ele está acostumado com uma igreja de ar-condicionado, tá? A igreja bonita. Mas enfim, ela começou a congregar aqui, e ele aos poucos tentando, vamos, começou a vir e começou a congregar conosco também. Então eu começo a ver sinais. Eu não sei se foi aqui ou se foi num culto jovem que teve. Não sei se foi aqui ou se foi num culto jovem que teve aqui na casa do irmão Márcio, meu vizinho. Tem uma menina, Ana Paula, né? É coleguinha delas. E essa menina acho que convidou eles para um culto jovem. Agora eu não sei se foi no culto jovem, eu sou ruim com tempo, com data, ou se foi no culto aqui, né? Mas eu creio que foi no culto lá, ou no culto aqui, não sei. Eu sei que chegou um profeta, depois que o culto acabou, por isso que eu acho que foi aqui, depois que o culto acabou, um profeta veio até as 3, a Ana Paula, Giane e Débora. E ele falou assim, até o final do ano, uma de vocês 3 vai morrer. E eu estava no quarto cuidando da minha mãe e elas entraram rindo como elas riam, né? Por quê? Meninas, né, de 14 anos, né, morrer. E aí entraram rindo, aí falaram, aí eu fui e falei com elas, com as 3, né? O que eu ensinei para vocês? Vocês podem julgar a profecia, não o profeta. Às vezes a coisa parece uma loucura ali na hora, né? É pecado em humilhar o profeta, é pecado envergonhar o profeta. O profeta falou, você não fala bem. Eu ensinei isso para elas. É uma coisa assim de doido, tipo assim, vocês vão morrer? Olha para a cara do profeta, vira as costas e vai embora. Não falem nada. Simplesmente isso, vão orar, que Deus vai mostrar se é ou não é de Deus. Então, você julgar a profecia, você escutar e não falar nada, você está julgando a profecia. Agora, você ri e humilhar o profeta, mas elas fizeram isso, porque são crianças. E entenda-se que crianças vão morrer, só estamos 13, 14 anos, era a faixa de idade delas, né? E elas, eu falei com elas e tal, e larguei de mão. E coisas
Tipo assim, ela teve um sonho, eu só soube disso depois que a Débora morreu. Gisela veio me contar, isso lá no hospital ainda, que Débora teve um sonho. Ela sonhou que vinha um homem muito grande de branco, e nós sabemos quem é esse homem. E ele tocava no pulmão dela, né? E foi o que aconteceu. Apareceu um tumor no peito dela, do nada. Ela começou a reclamar de dor, ela falava, tia, eu tô sentindo um cansaço quando eu corro, isso em dezembro. Nossa igreja fechou em novembro, ela foi congregar em outro lugar, né? Eu falei, ninguém fique parado, pelo amor de Deus. Comecei a encaminhar as ovelhas, vão para lá, vão para cá, e ela achou uma igreja. Eu falei, Débora, você precisa achar uma igreja para congregar, não pode ficar parado. Falei com todo mundo, e ela achou uma igreja, né? Começou a congregar. Na verdade, ela também congregava fazia parte das mensageiras. Ela me pediu, nosso culto era na quinta, as mensageiras eram na quinta, e ela perguntou se ela podia, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, tá participando dessas mensageiras, e ela amava isso, então eu autorizei, porque a igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, né? Eu só não autorizei toda a quinta porque ela fazia muita falta na igreja, porque era e de, né? As duas no Ministério do Louvor. Os outros jovens, devido a algumas circunstâncias, vieram a sair. Bom, a gente vai estar continuando esse vídeo, né? Porque na verdade eu estava lá fora hoje de manhã, já está de tarde, eu tive que dar um pause. Aqui parece a central, um povo entrando, um povo saindo, né? E eu tive que dar um pause e tá continuando. Alguns jovens saíram devido a algumas circunstâncias, então as duas ficaram firme e fiel, né? Então ela fazia muita falta. Outra coisa também que aconteceu, quando nós fizemos um bolinho de 14 anos, na verdade eu já estava comprando algumas coisas para a festa de 15 anos, né? Porque eu sonhava em fazer uma festa de 15 anos para minha filha Diana. E eu observei ela, né? Ela olhando, né? Fomos ver algumas coisas, ela vendo as fotos do vestido que a Diana tinha escolhido, e vi o olhinho dela brilhando. E ao ver o olhinho dela brilhando, nasceu no meu coração, eu pobre, comprando tudo parcelado, né? Comprando um ano antes para conseguir fazer, né? Nasceu no meu coração fazer uma festa de 15 anos também para ela, porque é um sonho de menina, né? Toda menina acaba querendo algo assim. E eu comentei com o João, e nós estava muito duro, e eu falei, João, em vez de pagar alguém para decorar, em vez de pagar alguém para fazer a comida, porque a gente mesmo, eu faço a comida, estou acostumada a fazer, né? E a gente compra as mesas, né? Faz até um pouquinho, se depender, mais simples, né? A gente vai vendo onde a gente pode economizar, porque com a mesa, comprando as mesas, as coisas, nós podemos depois usar a louça, que comprar essas coisas, fazer uma festa de 15 anos também para Débora. E ele falou, amor, nós não vamos ter dinheiro para pagar outro salão. Eu falei, amor, até lá a gente pensa, a gente faz aqui no quintal, ou se nós já tivermos alugado a igreja, e ele na hora topou, mesmo estando duro. Então eu vejo isso aí também como um sinal, um carinho muito grande de Deus, porque Deus sabia que Débora não ia ter outra festa de 16 anos, e era um sonho da Débora. Então nós fizemos a festa. Se você clicar no YouTube e botar testemunho da festa da Diana, você vai ver que a festa foi feita com sacrifício, né? Não foi fácil, não. Minha irmã, a Paula, me ajudou muito. Algumas pessoas nos ajudaram, mas foi uma festa difícil de fazer. E quando estava chegando, nós alugamos em novembro, ali na Avenida Santa Cruz, e aí tava tudo muito sujo, e eu senti no coração de pintar, mas eu não lembrava, né? Isso já tinha novembro já. Diana faz aniversário em setembro, aí a Diana fez 15 anos, apesar da Débora ser maior, né? A Diana era mais velha. E em setembro a festa da Diana, aí foi outubro, novembro alugamos a igreja, como a gente procurando, né? Mas não tinha nem esperança, porque não tinha dinheiro para alugar. E Deus sinalizou de nós irmos para lá. Sentimos de pintar sem dinheiro, irmão. Pintamos a igreja e alguns irmãos ajudaram
apareceram, né, para lixar, tava o João sozinho, aí apareceu. Então foi bênção, né? Em 3 dias lixaram um grupo grande, né? E pintaram a igreja. Ficou tão bonito, tão branquinho, né? O João já tinha embolsado, o João já tinha fechado algumas coisas, já tinha feito algumas mudanças necessárias. Então ficou tão branquinho, amassada, pintadinha. E aí veio o aniversário do João em dezembro. Aí fizemos. Chegou maio, fizemos a festa de 15 anos dela, né? E tudo lindo. Eu vi Deus nos detalhes, porque um trouxe salgadinho, sem ficar pedindo, eu convidava. Eu lembro muito da pastora Fátima, porque foi aí que eu me toquei do que realmente estava acontecendo no mundo espiritual. Porque eu falei assim, pastora Fátima, nós vamos fazer a festa de 15 anos aqui para a Stephanie, vai ser uma coisa simples, vai ser aqui na igreja, se a senhora quiser vir com o pastor Marcos. Aí ela, não, vou sim, vou sim. Aí ela já tem, sem pedir, irmão. Ela já tem alguém para fazer o cabelo, a unha dela. Eu falei, não. Ela, então, bota aí que eu vou fazer o cabelo, a unha. E assim foi. Foi quando eu me toquei que Deus estava nos detalhes dessa festa. O carinho de Deus, a presença de Deus em cada coisa. Aí teve a festa de 15 anos dela. Linda, linda, linda. Se você botar aí no meu canal, você vai ver coisa linda. Então Deus estava falando de gente que não estava prestando atenção. Ele estava muito presente. E com todo respeito ao outro pastor, porque Débora é uma menina de Deus, mas é jovem, né? É adolescente. Uma vez tendo uma conversa aqui na frente, o Felipe falou assim, tia, a Débora virou crente depois que veio para a sua igreja, né? E eu falei, não, ela já era crente. Ele, não. Aí ela chegou e ali a gente conversando, eu vi que tinha algumas coisas que ela fazia que não convinham a crente. E o Felipe, né, que de outra religião, ele estava observando a Débora. E ele não a via como cristã. Na verdade, ela era uma menina excelente, mas tem coisa, irmão, que não vem para crente fazer. Vejo um monte de marmanjo velho fazendo, gente, né? Então eu comecei ali a prestar um pouquinho mais atenção, né? Então eu vi Deus, olha só, um detalhe me sinalizando para prestar atenção. O que é que eles estavam querendo dizer? O que é que Débora fazia no meio dos jovens que eles não a viam como cristã? Sendo que alguns dias antes, eu tinha orando, parece que eu estava pregando no altar, eu falei, Diana, minha filha, Débora, Deus manda vocês ver a amizade, ver como você tá. Aí, ou seja, quando ele falou, eu lembrei do que eu tinha falado no meio da pregação, eu estava tomada pela presença de Deus e eu comecei a prestar atenção na minha casa, irmão. Tô vendo aqui um quebradinho aqui, deu um mofo na parede, a gente está descascando tudo, que é muito úmido. Aí passou uns dias, nós tivemos um problema na igreja. É triste, mas é verdade, né? Não, isso antes nós tivemos um problema na igreja, porque chegou um jovem, né? E o jovem, ele precisava ser abraçado, né? E deu um problema no meio dos jovens. A verdade é essa. E um jovem falou, eu não acho que ele deva cantar com a gente, eu não acho que deva fazer com a gente, né? E ali no meio daquela coisa que não deveria existir na igreja, mas infelizmente acontece, né? Ele não é batizado. Eu falei, mas o grupo de Cristo, como se chama, não é um grupo, vocês estão chegando agora, não entendem. O grupo de Cristo não é um grupo de jovens cristãos, é um grupo de jovens, né, dentro da igreja, né? E a igreja tem entendimento que não são batizados, a igreja cobra, a igreja vem, é um grupo que faz parte do projeto que a igreja tem de tirar, né, não só esse jovem, para a glória de Deus, nenhum dos nossos jovens, pelo menos que eu saiba, mas nenhum usava droga, nada assim demais, mas a ideia era abraçar jovens que estão querendo se perder e trazer, né, salvar. O grupo de Cristo é um grupo de jovens que conforme vão se libertando, já vai trazendo outros jovens, mas tudo embaixo o meu olho ali muito em cima, irmão. Não é um grupo de santinhos no altar, porque não existe isso,
Não existe santos dentro da igreja, existe pessoas querendo se santificar. Isso existe. E existe aquelas que estão pensando que estão enganando a Deus, que estão enganando o pastor. Mas no meio disso, de algo que não deveria acontecer, foi falado o seguinte: ele não é batizado. Aí uma outra pessoa falou: mas a Débora também não é batizada. Aí eu, pum, parei. Então eu vejo esses sinaizinhos. Olhei para essa situação e eu falei: não, ele vai ficar, não, é isso, você está chegando agora, você não está entendendo. Vamos sentar e vamos conversar que eu vou te explicar o que significa o grupo de Cristo dentro da igreja, que é o nome, né? Mas aí depois disso tudo, eu chamei a Débora aqui em casa, aqui fora. Ela estava aqui em casa, ela ia pra praça. Só que antes dela ir pra praça, a Diana foi na frente, eu falei: você vem cá que eu quero falar contigo. Aí puxei a garrafa de café, ela: tia, tu sabe que eu não gosto de café. Eu falei: não, não é pra você não, é pra mim, que essa conversa vai ser muito longa. E ali eu comecei: Débora, por que você não é batizada? Você já anda com teu pai desde pequeno, que não sei o que, bababam, bem, bem, bem. E nisso tudo, eu não pensei ela nem nada, mas conversei com ela sobre isso o tempo todo, mostrei na Bíblia, expliquei o que significa batismo, né? Porque o batismo nas águas, né, é como se você está na igreja, mas você não se batiza, você está vivendo: eu amo Deus, você está vivendo em fornicação, você está vivendo morando com alguém, né? E aí eu expliquei com ela, perguntei tudo, né? Falei que ela precisava se casar de aliança com Deus e ela foi embora. E quando o Luan veio, né? O Luan, ele veio do candomblé, ele foi consagrado lá nos terreiros, ele ia tocar lá um instrumento, que eu sou doida para comprar esse instrumento para a igreja, consagrado para a igreja, né? Porque a palavra fala que tudo é para Deus, né? Então não tem nada do diabo. E ele com desejo muito de se batizar, todo um processo que não vou falar, entrar em detalhes. E enfim, quando ele querendo muito, muito se batizar, então quando eu consegui marcar tudo, fazer tudo, João e eu, ela me chamou lá fora e falou: tia, eu vou me batizar. Aí eu voltei e falei com a igreja: Débora vai se batizar, a igreja. E teve o batismo da Débora. E tudo isso, então teve a festa e tal. Então quando o rapaz entregou para ela que até o final do ano, na verdade, um tumor apareceu no final do ano, ela não morreu no final do ano. Ele viu uma das três, estava na Paula, Jane e Débora. Ele falou: uma das três vai morrer até o final do ano. Na verdade, ele viu a doença chegando, Deus colocando a doença, porque Deus estava vindo buscar ela. Ela teve um sonho, né? Então Deus estava vindo buscar. Eu vi todo um processo, os detalhezinhos, né? E quando foi, ela começou a reclamar de dor, não houve imprudência, irmão. Ela reclamando de dor no início, o seu Valdemir e eu, nós brigávamos por causa de bullying. Débora era gordinha, então os outros tinham esse negócio de bullying, né? Então ela ficava às vezes o dia inteiro sem comer, às vezes dava 10 horas da noite, Débora não tinha comido nada, ou tinha comido muito pouco, então nós brigávamos, seu Valdemir e eu, muito com ela por causa disso. E Débora, o seu Valdemir, ela pediu para o seu Valdemir botou ela na musculação, pediu montar, né? Tava fazendo campeonato de futebol e todo mundo sabe que tem que dar o quê? 20 voltas, não sei, no campo, fazer exercício para depois jogar bola. Ela ainda jogava bola aqui. Então, Débora fazia muitos exercícios. Então, quando ela começou a falar que estava sentindo dor, a gente: pô, Débora, sem comer, fazendo montar, campeonato de futebol, e musculação na academia, era muita coisa. Mas mesmo assim, né? E detalhe, eu lembro até hoje que ela falou assim: tia, eu tô sentindo uma dor no peito quando eu corro. Aí eu acho que foi o Gabriel Portela, deu uma batidinha chamando pra jogar bola. Ela saiu correndo pra jogar bola. Então a pessoa fala que tá sentindo uma dorzinha na coluna e tu olha, tá o dia inteiro jogando bola, gritando, pulando. Então se alguém pensa que Débora morreu gritando, não, não foi nada disso. Ela começou a falar que estava sentindo uma dorzinha, saía correndo, jogava bola o dia inteiro, tomava banho, saía batida, ia na casa do pai, voltava para cá, ia para casa dos parentes que ela tem, né, do irmão dela, da irmã, e voltava e vinha e vai e vem desse jeito.
E o seu Valdemir levou ela no médico, mesmo ela estava reclamando de dor, o seu Valdemir levou ela no particular, levou ela no posto de saúde, e eles viram, mas eles não sabiam o que é, passaram o remédio. E quando a doença é espiritual, Deus cega os médicos, não adianta. Eles não sabiam o que era. E foi muito rápido, né? Quando isso em dezembro, levou no médico em dezembro, mas jogando, em janeiro ela começou a cansar um pouco mais. Né? Ele levou, começou a fazer exame, botou ela na lista do X-Reg para poder descobrir, né? Mas ninguém sabia o que era. E quando foi no dia 21, né, de fevereiro, ela veio no meu aniversário, cantando parabéns no meu aniversário, me deu uma barra de bombom que até hoje está na geladeira, que eu não tenho coragem de comer. Dia 21 de fevereiro, aí, não, no dia 10 de fevereiro, aí quando foi no dia 21 de fevereiro, ela começou a passar mal uns 3 dias antes, sentia um cansaço muito grande mesmo de andar. Aí eu falei, o seu Valdir não leva ela mais no posto, não, leva ela direto no Olivério. Aí o seu Valdir falou que o posto tinha descoberto o que ela tinha mandado para lá. Então ela foi internada no dia 21 de fevereiro, né? E eu fui, outro sinal, eu fui pra... O seu Valdeirinho dormiu com ela não queria se internar, e eu fiz uma promessa para ela que muitas vezes me dói, porque às vezes a vontade do Senhor, ela é perfeita, boa e agradável, mas a gente tem dificuldade em compreender. Por quê? Porque ela não queria se internar. E eu falei, leva ela pro Olivério, seu Valdemir, que vão internar ela e ela vai fazer exames. E ela não, ela veio andando devagarinho. Tipo assim, 3 dias antes estava correndo, jogando bola e daqui a pouco estava tendo dificuldade para andar. Ela veio andando devagarinho, não, tia. Eu falei, Débora, eu te prometo. Você já conhece o sistema lá de casa. Ana Paula, minha irmã, né? A Ana Paula vai vir, vai levar minha mãe, porque eu cuido da minha mãe, já vai fazer 22 anos. Vai levar minha mãe, tu já conhece o sistema quando dá ruim lá em casa. A Ana Paula leva minha mãe e eu vou ficar com você no hospital, eu te prometo. Se o Valdene vai hoje, você se internando, eu vou ficar com você. E minha irmã veio, levou, e eu fui de manhã. Quando eu cheguei de manhã, o seu Valdemir, ela estava aqui na Pedra Branca, o seu Valdemir falou que a doutora falou que ela estava com tumor, né? E parece que a ficha não caía muito bem. O seu Valdemir me olhava, mas a gente assim, como assim? Um tumor, né? Ela estava jogando bola semana passada, correndo com a doida o dia inteiro, pulando dentro de casa, como assim? E aí eu fiquei com ela, ele veio para casa não, era para ele vir dormir, mas não dormia. Mas eu fui, dei um banho nela, tive que dar um banho de leito nela, né? Dei um banho nela, ajeitei. E do nada a mãe dela apareceu, a mãe dela fez um escândalo para ficar com ela. E a mãe dela fez um escândalo tão grande na portaria que quando ela falou, a minha mãe tá fazendo escândalo para entrar, eu eu falei, não, eu vou lá para fora para ela ficar lá fora. E quando eu tava indo lá para fora, né, que ela viu que eu ia sair, ela gritou assim, tia, eu quero ir pro Olivério com você. Eu falei, não, Débora, foi tipo um grito, sabe? Não me deixa com essa mulher, não. Então você, pai, mãe, filho, é uma oportunidade, irmão. Não perca essa oportunidade, não. Não espera morrer para fazer alguma coisa, não, irmão. Ela falou assim, tia, eu quero ir com você. Eu falei, não, você vai comigo. Quando a ambulância chegar para te levar para o Olivério, você pode falar que a tua mãe tá lá fora, que eu entro, eu só vou sair um pouco para ela entrar. E quando eu cheguei lá fora, que eu falei com o guarda, eu falei, não, eu vou sair agora pra mãe da menina, pra menina, aí daquele senhorzinho, eu falei, é. Aí ele começou a falar, não, vocês têm que conversar, porque vocês não podem chegar aqui gritando, fazendo esse escândalo não, que não sei o quê. E ele começou a falar, né? E quando ele começou a brigar comigo, eu falei, não, o que acontece? Aí eu tive que falar, irmão, eu sou pastora, mas pelo amor de Deus. Falei, o que acontece, irmão? Não tinha um senhorzinho aqui com ela? Ele falou, tinha. Aquele ali é o pai, aquele ali criou ela, né? E conheço já há anos, né? Ele que criou ela, né? E ele foi para casa para eu ficar com ela, né? Eu tô aqui saindo, mas eu vou ficar aqui fora. Quem vai com ela sou eu. Ele, não, que vai é você mesmo. Essa maluca não vai não, não vai não.
E ali, de repente, eu não sei, eu não estava lá, eu não vi o escândalo que ela fez. Mas a assistente social falou quem era eu. A psicóloga falou, a psicóloga não, a enfermeira falou quem era eu. A médica não queria me deixar sair. Quando eu estava na segunda vez que eu voltei, a médica falou, a senhora vai onde? Aí eu falei, não, eu vou ali fora. Ela, não, a senhora não some, quem vai é a senhora. Ninguém queria que ela fosse, né? E ela grudou lá na Débora. Eu não, Deus é tão fiel que ela fez o escândalo. Eu passei, ela passou por mim, não nos vimos. E eu fiquei lá fora fazendo bico, porque quem ia com a Débora era eu. Como é que aparece assim do nada? Só que quando eu tava lá fora, Deus falou assim: você vai sair e vai deixar ela ficar, porque ela vai sair daqui com o coração limpo. Quando Deus fala com você, irmão, é tão profundo que não precisa explicar nada. Deus estava falando o seguinte: você vai sair para ela, a mãe, ficar. Porque a Débora, vai sair daqui com o coração limpo. Eu entendi que Deus queria tirar toda a mágoa, tratar da Débora, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar ali, porque quando Deus começa a vir assim no profundo, sabe, dessa maneira, ela doente, com tumor, Deus dizendo que ela ia sair, e para mim era sair do hospital, né? Sair do hospital com o coração limpo. Então ela vai sair do hospital com o coração limpo, e eu até falando, ela vai sair do hospital com o coração limpo e com o pulmão limpo. Eu comecei a falar isso direto. Porque eu queria acreditar no que eu queria acreditar. E aí eu entrei e eu falei, Débora, você... Eu falei, Cecília, você vai ficar com ela? Aí a Débora já regalou o olho. A Débora, vou sair. Vou ficar com ela e não vou sair de perto dela. E eu olhei, sabe, eu vontade de falar um negócio, irmão. Irmão, pastor não é santo, não. Como diz meu filho, não vai sair duas asas daqui, a gente vai sair voando, não. E eu falei, Débora, tá bom pra você? Ela tá, tia. Só que não tava, né? Porque antes de sair, ela falou, tia, a mãe dela ali o tempo todo, ela, tia, levanta a cama pra mim, ajeita aqui pra mim. Aí eu ajeitando, eu entendi que era o jeito dela falar, ela não vai cuidar de mim. Mas enfim, irmão, eu saí, ela ficou, minha irmã veio, pegou minha mãe. Eu falava com a Débora todo dia de manhã eu cantava um louvor. Tô tendo dificuldade até com esses louvores, ainda tem vida aí. Eu acordava de manhã e ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, né? E uma outra também que eu cantava, Deus vai cuidar de ti, outra música, falando com ela o dia inteiro, e ela bem. Irmão, se você pensa que ela morreu gritando, ela não morreu gritando. No dia primeiro, eu tive uma crise aqui do nada, eu senti um aperto no meu coração muito grande, que só quem é mãe sente. Eu tinha a Alessandra, também gostava da Débora como se fosse uma filha. A Alessandra tinha pedido para dormir lá e eu fui até lá e falei, Cecília, entenda-se que eu pedi seu Valdemir para deixar você ficar, para que a Débora viesse ter contato com você, foi assim que eu falei. Mas o assistente social já falou que o direito é dele, não seu. Aí ela falou, é assim, porque ele tem a guarda dela, é ele que cuida dela. A Alessandra quer ficar. Aí ela falou, não, eu fico lá embaixo, vocês ficam, e não deixava a gente ficar com ela, né? E no dia primeiro eu surtei, deu uma aflição, um aperto. E eu peguei o telefone e mandei o seguinte áudio, eu falei, Cecília, a Alessandra quer ficar aí um pouco com ela, eu quero ficar, eu preciso ficar com ela. E pensa aí direitinho, a gente só vai dormir, eu só quero dormir uma noite com ela. E a Alessandra dormiu uma noite pra gente ficar perto dela. E ela falou, não vou ficar. E eu mandei outro áudio. Eu falei, olha, Cecília, já passou pela sua cabeça que a Débora tá sentindo a minha falta, porque eu sou a mãe dela também. A Alessandra também é a mãe dela, tem um carinho muito grande. Tem uma outra aqui, outra vizinha aqui, nós amamos a Débora. A Débora
tem a Débora, tem amigo, a Débora é muito amada. Já passou pela tua cabeça que tu tá sendo egoísta, que você tá pensando mais em você do que na Débora, né? E ela mandou um áudio falando, você é egoísta sim, eu quero ficar perto da minha filha, vocês têm que entender que se acontecer alguma coisa, só que ela nem parava pra pensar na gente, né? Se acontecer alguma coisa, eu quero estar perto dela. Aí eu fui e falei com ela, então tá. Mas só que quando ela desligou o celular, ela mandou uma mensagem, botou urgente uma mãozinha assim, né? E eu falei, eu não vou atender. E era o seguinte, Débora tinha passado mal naquele instante, foi parar na CTI e a enfermeira falou que ela não podia ficar e assim ela também não ficou. No outro dia, a Débora veio falecer. Mas esse testemunho é para você entender que Deus veio buscar a minha filha. Deus preparou todo o cenário e levou a Débora, em que agora ela está no céu. E tem que se entender o seguinte, que a maior salvação é você estar no céu. Tem pessoas que estão com medo de morrer, né? Aqui. A palavra fala que aquele que vive pensando que a vida é só aqui é um pobre coitado, porque a vida é muito mais do que aqui. No dia que a Débora morreu, um pouco antes dela ir para a CTI, ela me pediu alicate. E eu falei, Débora, hoje é feriado, né? Foi dia primeiro de março, isso, dia do trabalho. Falei, hoje é feriado, eu vou ter que amolar o alicate, amanhã eu levo para você. E ela passou mal e morreu no dia seguinte, então ela tava fazendo a unha, ela tava super... A irmã dela disse que parece que ela tava comendo, deu uma batidinha assim, engasgou, fez que não queria mais, deitou e foi. E foi assim que Jesus veio buscar minha filha. Esse é o testemunho que eu quero deixar para você. Quando você morrer, para onde é que você vai? Isso aqui é corpo, irmão, isso aqui é pó. Isso aqui vai voltar para a terra. O espírito, sabe o que é o espírito? Quando Deus fez Adão e Eva, ele fez um boneco de barro e ele fez isso, ó. E o boneco começou a andar. O espírito, esse fôlego de vida, ele vai voltar para Deus. E a alma, essa que fez, que Deus criou para ser eterna. A alma é indestrutível, ela é eterna. Para onde ela vai? Eu sei aonde a minha filha está. E quando eu morrer, eu vou me encontrar com ela. E eu deixo esse testemunho para você. Beijo na alma. Fui.